E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente tá voltando com o nosso Cheats, Hacks e Games, né, o mercado underground de jogos online. Hoje a gente vai falar como detectar, as técnicas para detectar, né, normalmente, é, bots em MMORPGs, né. Então, no contexto de MMORPGs, não de outros jogos. Então, vamos lá. Alguns não, né, a maioria dos artigos elas são relacionados à Coreia do Sul. Esse, por exemplo, também. Então, assim, como eles são extremamente fortes em MMORPGs no geral, então não tem como, né? Eles são o que talvez mais precisam de formas de detectar esse tipo de, de problema, né? De cheat nesse tipo de jogos. E aqui é um paper falando sobre detecção de bots em jogos online, né? Através da análise de logs em Party Play. Party Play é quando você meio que a party te permite você jogar contra o jogador e dividir XP e tal, realar automaticamente. Então, a party é uma forma no MMORPG de você jogar com outros jogadores, né? Por exemplo, 5, 6, não importa. Na mesma party, né? Fica até um sinal que você está na party com alguém. Nesse caso, a arquitetura deles, eles primeiro, e vai ser a arquitetura de muitos outros também, né? A parte de coletar os dados, né? Das ações dos jogadores e tal. Depois analisar esses dados, a distribuição desses dados relacionados a pares, né? Porque nesse caso, o que eles querem fazer? Muitos bots, eles andam juntos, né? Então, você tem bots seguindo um ao outro, um exército de bots seguindo um ao outro no World of Warcraft, por exemplo. E o que você quer fazer é tentar ver padrões no comportamento desses bots em pares para detectar eles e banir. Então, eles vão usar algumas técnicas ali, por exemplo, entropia ali, entropy calculation, enfim, várias formas de analisar matematicamente o comportamento deles e tentar detectar se é bot ou não. E no fim, tentar usar essas técnicas para, com a curiosidade, banir bots através dessa análise de comportamento. Quais coisas, por exemplo, seriam importantes no caso deles, né? A experiência adquirida nessas partes. Então, a experiência adquirida de bots e de seres humanos é muito diferente. A de bots é muito maior, porque eles são mais focados, né? Increasing money, né? No caso, o quanto de dinheiro que eles conseguiram durante a party. Itens, enfim, a forma que eles andam, todo esse tipo de coisa é contado, né? Então, o objetivo é tentar analisar no contexto de pares se essa party são de bots, né? Outro paper com o mesmo foco coreano, eu tive que usar um software de tradução para ler esse paper. Existem vários softwares de tradução no mercado, né? Então é bem importante para você apenas ler, né? Obviamente você não vai usar isso daqui para traduzir o paper, mas para ler. No caso, porque ele só está disponível em coreano, né? Não tem inglês. Então usei esse software para traduzir do coreano para inglês. Então, que é de analisar as ações ao longo do tempo dos personagens, né? Então eles querem usar as ações ao longo do tempo dos personagens para detectar se é bot ou player, né? Por exemplo, na parte da esquerda a gente tem as ações de um bot, como pegar a experiência, XP, né? Relar, pegar itens, coletar itens, né? Enfim, gathering, que é você pegar recursos do jogo. E o normal ali, que dá pra ver que tem uma diferença grande, né? E os resultados, eles usaram 4 formas de algoritmos relacionados à inteligência artificial, como Logistic Regression, que é bem famoso, né? Regressão linear, KNN, que é Nearest Neighbor, Gaussian NB e Random Forest. Desses os mais conhecidos, por exemplo, é o KNN e o Random Forest, mas eles compararam esses métodos para ver qual que seria o melhor, né? Na minha opinião, eu acho que KNN é o melhor nesse contexto, assim, entre aspas, mas dá pra ver a curiosidade ali em azul, então dá pra ver que tanto o KNN
regressão linear e random forest foram iguais, né? Na parte da precisão, o random forest foi melhor. E da evaluação, que é o SF Measure e Recall. Então, no geral, o Underforest foi melhor nesse contexto, né? Em 7 dias. E ali dá pra ver o da direita com 1 dia somente de treinamento. E eles usaram esse sistema no Ion, né? No Ion Online. Que é um jogo também bem conhecido no tema e bem assim, de longa data, né? Pra analisar esse sistema de pares no Ion, né? E poderia ser usado no Cabal Online, no online não importa, mas é o mesmo foco, né? Outro estudo analisa a distância entre players no gameplay, mas não só isso. Esse é legal porque ele analisa de outros ângulos, né? Também coreano. Também tive que usar um software para traduzir, para ler, né? Então, eles vão usar coisas como tempo para matar um monstro, que o objetivo dele também é analisar as ações dos jogadores, né? Então, tempo desde o começo até matar um monstro, que vai ser a diferença de votos para players. O tempo, a forma de locomoção entre cidades e o tempo que você fica nessas cidades, né? Normalmente players ficam mais tempo conversando com os jogadores, comprando coisas. O bot não. Você pode detectar isso, né? Isso em larga escala, né? De todos os jogadores ao mesmo tempo. E a distância entre jogadores numa party, né? Que nem o outro, né? Então a distância, eles vão usar a centralização matematicamente eles vão analisar a distância euclidiana entre esses jogadores ao longo do tempo. Porque obviamente você segue, quando você está com um jogador normal, um ser humano, é diferente a forma que ele segue. A do bot é um pouco mais linear. Então você pode detectar isso e a distância normalmente sempre é a mesma. Então você pode detectar isso e até porque como os dois bots, vamos supor que é 2 bots que tá, ou 3, a distância deles sempre vai ser a mesma, porque eles meio que se movem no mesmo tempo, né? Enfim, então dá pra se detectar isso. E também ao matar monstros, a forma que eles perseguem a si mesmos na party, né? Os bots. E a forma de matar o monstro também, que nem na primeira. De seguir o monstro, né? E eles usam apenas KNN, né? KNN Nearest Neighbor, para analisar as clusters, né? De jogadores com com esses parâmetros, né? Então eles usam parâmetros relacionados ao tempo de matar o monstro, de entrar da cidade, enfim, distância, enfim, tudo que a gente viu. E fazem um gráfico, eu não vou mostrar o gráfico em si, principal, mas é basicamente, imagina cada bloco aqui como os vetores que compõem cada movimento dos jogadores, de N jogadores, né? Ao longo do tempo e tentar analisar a distância entre eles e os outros parâmetros que a gente viu. E foi bem sucedido, na minha opinião, né? E por fim o N-Guard, também é um framework para esse mesmo conceito, só que eles fazem de uma forma um pouco diferente. Eles usam uma técnica de inteligência artificial um pouco mais customizada, usando Long Short Term Memory, né? Que é LSTM. E, por exemplo, a gente tem o cliente do bot e do MMO. E no contexto do jogo que eles estão fazendo, principalmente Final Fantasy XIV, isso é muito importante, né? Das quests, né? Tem as quests principais, as quests diárias e as quests instanciadas que só você entra, no caso, uma pessoa só. Então, os bots, no geral, eles vão terminar mais rápido essas quests, eles vão fazer de uma forma totalmente não humana. Eles vão usar isso como base para detectar bots, usando apenas quests. Por quê? Porque todo o player que quer farmar e fazer bastante dinheiro, ele vai fazer quests diárias e instanciadas. Então, é extremamente importante. Então, eles analisam esses 3 tipos de quests e dá pra ver que o ser humano é azul e o bot é vermelho. Os gráficos acima, né? A frequência aí relacionada à forma que são feitas essas quests, né? E dá pra ver que tem uma diferença relativamente percebível. Até no nível adquirido na parte final ali, na parte nesse último gráfico, né? O humano em jogador honesto, né? Em azul, e o bot em laranja. Dá pra ver que é bem diferente aí, principalmente nas quests instanciadas e diárias, né?
Eles usaram diversos modelos, como Multi-Layer Perceptron, Convolutional Neural Networks, que é CMLP e CNN, e depois vários métodos de LSTM, né? Long Short Time Memory, eu já expliquei isso no canal, em uns vídeos sobre inteligência artificial. E no fim, o método deles que é customizado, né? Esse SABLSTM é um modo diferente de LSTM. Eles dizem que é melhor, né? Para detectar no geral, né? Tanto em quests principais do jogo, né? As diárias e nas instanciadas, os bots, né? Então a curiosidade foi maior. Então esse é o resultado de uma forma gráfica, né? Tanto nas quests principais, diárias e instanciadas, para detecção de quem é o ser humano e quem é bot, no geral. Obviamente vai ter falsos positivos e pessoas vão ser banidas injustamente. Então tem esse problema também, né? 90, assim, por mais que seja um número bem grande, não é 100% de precisão. Nunca é 100%, né? Enfim. Pra resumir, quais são as formas de detectar bots? Além desses papers, entre outros, que a gente já leu, né? Tempo de usuário online. Então se o cara ficar 72 horas online tem alguma coisa errada. Forma de locomoção entre cidades. XP adquirido ao longo do tempo. Itens e recursos adquiridos ao longo do tempo, né? Então, principalmente XP. O XP é tipo absurdo de bots. Só atacar quando ser atacado, né? Então, bots não vão entrar no PVP, a não ser que sejam atacados. E movimentação em pares e ao matar monstros, né? Como a gente viu no outro. E o término de quests, né? No caso do último paper que a gente viu. Embora o tempo usual online foi um dos mais usados ao longo do tempo, né? Detecção, né? Forma de detectar esses bots, né? Normalmente tem a forma client-side, que seria um macro ou técnicas de visão computacional agindo no cliente. O Tibia usa muito isso para tirar bots. Server-side, que é no lado do servidor, bots agindo no servidor para tentar abusar do sistema. Ou na rede, né? De os pacotes que entram no seu computador, né? Da internet, você alterar eles antes deles chegar no seu computador para conseguir abusar do sistema, né? Normalmente os bots são client-side, né? Mas você pode usar também técnicas na parte de rede, né? De servidor para você detectar, mas a client-side é mais importante. Pelo menos na minha visão. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.